Olá, queridos, eu cumprimento a todos mais uma vez com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para darmos continuidade com os nossos subsídios da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. A você, meu amigo aqui de Presidente Pitácio região, você é o nosso convidado a estar participando ativamente, presencialmente conosco, em nossa sede, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na Rua Cuiabá 146, em frente à Caixa Econômica Federal, aqui em Presidente Pitácio. Também no bairro da Vila Esperança, onde nós estamos, temos ali também no mesmo horário, às 8h30 da manhã, na Rua Antônio Venâncio Lopes, 2034. Essas aulas virtuais não substituem as aulas presenciais. É importante que você seja um aluno nascido da EBD, que você leia a Bíblia, leia o livro de apoio, leia a revista, procure enciclopédia, dicionário. Você, professor ou professora, é muito importante. Por quê? Porque nós estamos estudando esse primeiro trimestre de 2025 sobre o tema Em Defesa da Fé Cristã. Então não tem como você não fazer uma defesa se você não tiver conhecimento da verdade. Então você precisa se ater à mentira, você precisa fazer um diagnóstico, você precisa filtrar, a mentira. Para você fazer isso, você precisa ter conhecimento da verdade. Não tem como você fazer uma defesa sem. Paulo, quando se reunia ali em Atenas, ali no Areópago, ali onde as pessoas se reuniam, eles reuniam para debater e eles apresentavam ali os seus conteúdos, as suas defesas. E Paulo se levanta em defesa do cristianismo. Então, é importante que você leia a Bíblia e tenha conhecimento. Talvez você diga, pastor, mas eu tenho no celular, mas você precisa ler. E também conhecer fisicamente a Bíblia. Porque no celular você não vai manusear fisicamente, e você vai ver livro tal, você não vai conseguir ter acesso. Então isso é muito importante, a leitura, queridos. E o Brasil está em último lugar sobre a questão de leitura. 7 bilhões de pessoas deixaram de fazer a leitura. É um número muito grande. Muitos lêem nem a bula de remédio e morrem, não sabem nem o porquê, porque já morreu. Então, vamos se ater a isso, a leitura da palavra do Senhor. Vamos estudar então essas heresias, como nós estudamos já na nossa lição 1, que estão como ameaça à igreja. Quando falamos sobre doutrina, vamos aqui dar a nossa introdução dizendo assim: quando nós falamos sobre doutrina, eu preciso entender que a doutrina ela vem de 3 fontes. A primeira fonte é que a doutrina ela vem de Deus. Deuteronômio, capítulo 32, e o versículo 2 diz assim, na lei de Moisés, a palavra do Senhor: goteje a minha doutrina como a chuva e destile o meu dito como orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Aqui diz que a doutrina é de Deus. Veja que a goteira vem de cima, goteja a minha doutrina como a chuva. Veja que não está falando de uma chuva pesada, mas de algo que vem gotejando. Ou seja, dia após dia, eu preciso crescer. Eu preciso conhecer o Senhor. Eu preciso crescer. Como diz Oséias 6,3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E aí diz também sobre a chuva também. Oséias fala. Mas Oséias 4,6 diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Então muita gente está sendo destruído porque lhe falta conhecimento, falta a doutrina de Deus, a verdadeira doutrina. Segundo, a doutrina pode vir também do homem, ou seja, mandamento de homens, que está lá em Marcos, capítulo de número 7. Vemos também em Mateus, nós vamos pegar aqui Marcos, capítulo 7. Nós vamos ver alguns versículos aqui, que vai até o versículo 13.
mas diz assim, o 3, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vós ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhante a essas. Ou seja, aqui o escritor está falando que as pessoas invalidam a palavra do Senhor por causa das tradições, por causa dos meros ensinos, por causa das tradições do homem. Haja vista, queridos, que quando vamos estudar sobre tradição, existe a tradição boa e a tradição ruim, mas não é o tema daqui, tá bom? Mas aqui eu quero me referir a essa tradição, ou seja, doutrina e ensino de homens. Veja que aqui começa a falar sobre o Corban, que os jovens davam oferta no templo e eles não queriam honrar pai e mãe, que era um mandamento que está na palavra do Senhor, não somente em Êxodo 20, mas também em Efésios 6. Então, precisa entender isso. Então, existe a doutrina também de homens, que foi criada por homens, que são das tradições dos homens. E a terceira fonte da doutrina, ela vem do diabo. O diabo. 1 Timóteo, capítulo de número 4. Tudo que eu vou pegar aqui, eu vou mostrar para vocês. Versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos se apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrina de demônios. Então, queridos, eu e você, já aprenda isso, professor ou professora, já fala isso na sua sala de aula. Quando eu falo sobre doutrina, tem a doutrina de Deus, doutrina do homem e doutrina do demônio, do diabo. Você precisa olhar na Bíblia Sagrada, você precisa visualizar e ver quem é que está falando ali. É Deus que está falando? É o homem que está falando? Ou é o diabo que está falando? Da onde vem? Para você filtrar isso, você precisa ter o discernimento, o dom do discernimento do Espírito Santo e também ter o discernimento da palavra do Senhor. Se você não tiver conhecimento, você não vai filtrar. Então, queridos, cuidado com versículos isolados, textos isolados, como Satanás usou ali no Jardim do Éden. Lá em Jó 22, 28 diz, determinando tu algum negócio. E aí os da teologia, da confissão positiva, disse que você tem que determinar, porque Deus falou que temos que determinar, mas quem está falando ali é ele falando para Jó fazer isso. Deus não manda ninguém determinar nada. Quem é nós para determinar ou decretar alguma coisa? Sendo que a Bíblia diz que tudo que pedir, temos que pedir em nome do Senhor Jesus. E outros textos vai dizer segundo a sua vontade. E João 15, 7. Vós estiveres em mim e a minha palavra estiver em vós, tudo que pedirdes vos será feito. Então, Jeremias 33, 3, clama a mim, mas não tem nenhuma condição ali. Mas os evangelhos vamos dizer que há uma condição. Eu preciso estar pautado na palavra do Senhor. E quando falamos sobre a palavra do Senhor, que é a verdade inerrante, infalível, que não erra, nós entendemos também que existe pelo menos 5 verdades que está na Bíblia. Não é que só essas 5 verdades, mas eu quero apresentar a vocês pelo menos essas 5 verdades. Primeiramente, eu preciso entender que Deus é a verdade. Isso está onde? Está lá em Jeremias, capítulo 10, versículo 10. O Deus da verdade. Segundo, Jesus é a verdade. João 14, 6. Diz Jesus, seu caminho é a verdade e a vida. O Espírito Santo é verdade. O Espírito da verdade. João 14, 17. A palavra é a verdade. João 17, versículo 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E também a igreja precisa estar na verdade. 1 Timóteo 3,15. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, a igreja do Deus vivo, que é a coluna e firmeza da verdade. O que é coluna? Coluna é a sustentação. A igreja precisa sustentar essa verdade que é Deus, essa verdade que é Jesus, essa verdade que é o Espírito Santo, essa verdade que é a palavra. Então a igreja, como diz Timóteo, ela é a sustentação, ela precisa sustentar esta verdade. E o nosso lição 2 vai falar, queridos, sobre somos cristãos. Então nós já estudamos sobre heresias
E vamos tomar cuidados com Bíblias, vamos tomar cuidado com versões e vamos tomar cuidado com tradição. Eu estou aqui com uma tradição Novo Mundo. Muito cuidado, porque lá em Mateus 4 e diz que ali mostra o diabo com D maiúsculo. E muitos pontos, por exemplo, em Gênesis, capítulo 1, versículo 2, e a força ativa se movia. Isso tira o Espírito Santo e coloca a força ativa. O Espírito Santo não é força ativa. O Espírito Santo, ele dá força. Ele nos potencializa, mas ele não é uma força, tá bom? Então é importante nós entender as traduções. Os louvores também é muito importante ver se não tem louvores com heresias. A lição 2 vai falar sobre o tema Somos Cristãos. A verdade prática diz que o cristianismo é uma religião de relacionamento pessoal com Cristo, ressuscitado e não um conjunto de regras e ritos. Queridos, a primeira vez que os discípulos foram chamados de cristãos foi lá em Antioquia. E você vai olhar geograficamente que Antioquia é um lugar que Jesus não foi, biblicamente, tá bom? Se Jesus foi, não sei. Mas, biblicamente, nós não vemos na Bíblia um exemplo de Jesus ter ido até a cidade de Antioquia. Mas, lá em Antioquia, os apóstolos se reuniam anualmente para ensinar a palavra, para discipular aqueles novos conversos que foram convertidos. Então eles se pareceram tanto com Cristo que aí foram pela primeira vez chamados de cristão. Então nós somos cristãos, queridos, porque nós seguimos a Cristo, porque nós aceitemos a Cristo, porque nós nascemos de novo. Eu falei dos filtros lá na lição primeira. Então, hoje esse termo se tornou gasto, porque muitos falam cristão, mas está falando mal do seu irmão ou da sua irmã. Muitos falam que é cristão ou evangélico, mas fala que compra e não paga, ou briga, ou falta no serviço, ou não obedece uma liderança, ou não obedece o seu líder do setor. Então, fala que é cristão, mas as suas ações não condiz com aquilo que ele ou ela fala. Então, ser cristão é alguém que segue a Cristo. A fé em Cristo também é a prática. Não basta a fé, mas também a prática, queridos. Porque eu preciso ter o quê? Eu preciso ter a ortodoxia, que é a doutrina correta. Eu preciso ter também a ortopatia, que é a prática ou a motivação correta. Eu preciso ter também a ortopratia, que é a prática correta. Então, o cristianismo é eu ter uma fé e uma ação e uma prática correta. É eu ser um seguidor de Cristo. Queridos, nós vamos trabalhar algumas coisas aqui sobre os judaizantes na nossa lição. Existia já no período do apóstolo Paulo, já existia heresias dentro das religiões, dentro das instituições. Nós já falamos que algumas na lição passada. Primeiro, que vai ser pontuado na lição 2, é os judaizantes, que queriam o quê? Que queriam observar as regras, observar os ritos, observar a lei, os rituais para ser salvo. Mas se você tem a declaração de fé, queridos, o nosso propósito aqui não é bater na lei. A lei, no capítulo 17, vai dizer sobre a lei. Vai dizer que a lei é santo, o mandamento é justo e bom, a lei é boa, a lei espiritual. A lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Mas o que eu não posso fazer é o ritual, é a lei cerimonial, é o ritual, porque a lei, existe a lei moral, a lei cerimonial e a lei civil. A lei que nós vemos aí, a cerimonial, um ritual, não precisa nós nos atermos. A lei civil, sim, pode ser aplicada, mas não no sentido que era para Israel, mas da nossa responsabilidade como cidadãos. Então, continua em vigor a lei moral, e fala da minha moral a Deus. Não precisa eu retroceder à lei, ao rito judaico, que é dos judaizantes. Tá bom, queridos? Então, vai trabalhar sobre isso. O judaizante que quer obrigar as pessoas a viver para ser salvo na prática ritual da lei. Existia também os gnósticos. Os gnósticos o quê? Eles negam
que Jesus veio em carne, ou seja, negam que a divindade de Jesus. Diziam que ele era um espírito, outros creem que ele vinha, o espírito veio e abandonou ele antes da sua crucificação. Então, esses gnósticos negam que Jesus veio em carne. Então, eles não aceitam o corpo de Jesus, um corpo físico. Eles não aceitavam. Existia também os nicolaítas, que diziam também no mesmo ramo dos gnósticos que Deus só quer o coração, o corpo é mau, o corpo para nada presta. Deus só quer o coração. Há muitos hoje assim, dizendo que é um ramo dos dualistas, né? Desse ramo da nova era, dessas religiões que estão vindo aí. Não importa o que você faz, Deus só quer o coração, Deus só está olhando o teu coração. Um engano. 1 Tessalonicenses 5:23, o Deus de paz santifica em tudo, espírito, alma e corpo. Começa de dentro para fora essa santificação. Existia também, né, os falsos mestres, né, que ensinavam sobre a ressurreição, que não existia e tudo mais, esses falsos mestres. Então vai ser pontuado sobre a nossa lição de número 2, vai pontuar sobre o Evangelho. O tópico 1 vai trabalhar prevenindo-se contra a tendência judaizante. Veja que Paulo, 14 anos depois da sua conversão, ele vai lá em Jerusalém, né? Ele diz que foi por revelação de Deus. Esse fato aqui, queridos, não foi uma convocação pelos apóstolos. Ele foi por revelação. Ele vai a uma reunião ali em Jerusalém. Ele vai pela vontade de Deus. Que não é o mesmo concílio que aconteceu um fato semelhante, né, lá em Atos 15. Que foi sobre o concílio também da circuncisão, a qual existiam judaizantes ali também. Mas nós vamos entendermos, queridos, que esse acontecido aqui foi antes do concílio em Atos 15. Depois é mencionado novamente. Então, esse fato aqui, nós vamos dizer que aconteceu antes da sua primeira viagem missionária. Tá bom? Então, qual é o objetivo? Paulo vai a essa reunião, né, que provavelmente pelo Espírito Santo de Deus há uma revelação de Deus sobre ele, né? Veja que há um momento lá em Atos 11 que ele vai levar a oferta aos pobres ali da Judéia. Eles vão para um sínodo, ou seja, não é uma assembleia regular chamada pelos bispos, mas ele foi por revelação, ele mesmo disse na palavra do Senhor. E aí vai pontuar 3 aí sobre Tito e a circuncisão. Veja, queridos, que há um fato aqui que nós vamos perceber. Quando Paulo chamou, né, apresentou ali, quis que Timóteo fosse com ele, por causa dos judaizantes, para ganhar aqueles irmãos. Veja que Paulo, como pai de Timóteo, era grego, a sua mãe era judia, mas tinha se convertido ao cristianismo. Como o pai era grego, para não dar escândalo por causa do ambiente que ele estava, veja que Paulo pediu que Timóteo circuncidasse, se sacrificasse ali naquela prática, para ele poder ganhar aqueles irmãos, né? Porque ele percebeu que eles eram fracos na fé. Então Paulo queria ganhar eles, lá em Atos 16, versículo 3, né? Então nós vamos perceber que quis que Timóteo, porque ele dava um bom testemunho, quis que foi com ele e circuncidou. E aí nos lembra aquilo que o próprio Paulo ensinou, lá em 1 Coríntios 10, 31, 32. Ele diz, quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa que seja para a glória de Deus. Mas ele diz que não deis escândalo. Lá ele diz, nem a judeus, aos religiosos, nem a grego, as pessoas do mundo, as pessoas que não criam ainda, e nem a igreja de Deus. Então Paulo quis evitar o escândalo, né? E quando ele vai ali com Tito, veja que foi uma ameaça, mas ele não cedeu, porque Tito, ele era grego, né? E o que estava em jogo ali era o evangelho do Senhor. Mas Paulo, ele não cedeu. Assim, não podemos ceder, queridos, a esses judaizantes. A igreja não é gentia e muito menos judia. A igreja é noiva de Cristo. Não podemos nos prender em rituais. E Paulo percebe ali, até um espanto dele, que nós vamos entrar no nosso tópico 2, vai trabalhar isso aí, o professor. Veja que há um espanto do apóstolo, né?
do desvio deles. Eles desviou da palavra, desviou do evangelho. O verbo grego é metatiteste, deixar, abandonar, desertar, mudar de pensamento ou virar a casaca. Ou seja, tinha alguém ali que estava pregando um outro evangelho, mas que não era o evangelho de Cristo. A palavra halos significa outro do mesmo tipo, e héteros significa outro de um tipo diferente. Ou seja, estavam pregando um evangelho diferente, um evangelho que Jesus não pregou, que o apóstolo não pregou, que eles não pregavam, um evangelho diferente. E nós sabemos que o evangelho é um só. Igual você vai ver, igual alguns falam, os 4 evangelhos. Não é os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas. É um evangelho só, 4 escritores. 4 escritores. Não é 4 evangelhos. O evangelho é um só. O evangelho é a boa nova de Cristo. E Paulo diz ainda que pode ser um anjo, se vir pregar seja anátema, quer dizer, maldito. Há uma maldição. E nem eles, até ele menciona, se pregar, não receba esse evangelho, porque esse é um outro evangelho. O evangelho é um só. Então, nossos dias, que nós vemos muitas pessoas pregando um outro evangelho, que Jesus não pregou, que os apóstolos pregou, que não Daniel Berg e Gunnar Wig não pregaram, que as pessoas que vieram antes de nós pregaram um evangelho diferente. Quem eram esses judaizantes? Que do grego é iodaizo, viver como judeu, adotar crenças e ritos judaicos. Essa menção aparece lá em Gálatas 2,14. Né? Então, essas pessoas, esses outros, como é mencionado na carta, até mesmo lá em Atos 15, no mesmo fato ali, é mencionado um grupo de homens que saíram de Jerusalém por conta própria. Foram lá na reunião para se aparecer, para querer mostrar um outro evangelho. Mas Tiago também combateu verazmente. Tiago até negou que não foi enviado por eles. Eles foram por conta própria. Eles eram os legalistas. E quem são esses legalistas que querem obrigar as pessoas a viver conforme a lei de Moisés ou a lei de Deus, mas dentro dos rituais? Mas o que o professor ou professora, o que você precisa ensinar na sua sala de aula? Você não pode pegar uma bazuca e fulminar a lei, dizer que a lei não. O próprio Paulo diz lá em Romanos, que você vai ler, Romanos 7,12, que a lei é boa, a lei é espiritual, a lei é santa, o mandamento é bom, é justo. O problema não é a lei em si, porque a lei é a base, a graça, a cobertura. Qual é mais importante em uma casa, a base ou a cobertura? A lei vem como a base, a graça como cobertura. Os dois são importantes. Porque Paulo dizendo lá em Gálatas também, queridos, 3,24, que a lei nos serviu de aio, de tutor, para nos levar a Cristo. O que é um tutor? Ou um aio? É um pedagogo. É alguém que leva uma criança, que cuida da criança para a mãe, vai levando ela e cuidando dela, até ela chegar a uma certa estatura. É tipo como uma babá que vai cuidando, vai levando até chegar a mãe, até chegar a uma perfeição. Então a lei serviu de aio para nos conduzir, para nos levar a Cristo, porque a Bíblia diz: o fim da lei é Cristo. Cristo cumpriu a lei, os rituais, tanto moral, tanto civil, cerimonial. Cristo cumpriu essa lei. Havia um clima de tensão ali, quando nós vemos lá do versículos 3 ao 5. E nós vemos ali que não é necessário muito esforço para perceber o quanto Paulo e Barnabé foram pressionados pelos judaizantes. Eles foram muito pressionados ali. Só que o versículo 9 mostra que eles eram como colunas. Pedro, Tiago, João. João, Pedro, Tiago eram colunas. O que é coluna? Como eu já disse, é sustentação. Eles sustentaram ali. Esses
judaizantes, né, eram chamados o quê? De falsos irmãos, ou seja, não eram irmãos verdadeiros. Primeiro ponto, furaram o bloqueio e entraram sem ser convidados na reunião, como diz no verso 4. E eles eram, primeiro, como diz aqui o comentarista, inimigos da liberdade cristã. Queria que as pessoas vivessem com regras, debaixo de regras e de ritos. Ou seja, aonde há o espírito da liberdade. Eles queriam prender as pessoas com regras para elas serem salvas. Segundo, nós vamos ver aqui, inimigos da liberdade cristã. Depois, inimigos do evangelho. Terceiro, inimigos do próprio Paulo e do próprio cristianismo. Porque eles pregaram um outro evangelho. Então não podemos pregar um outro evangelho. O evangelho que não é o de Cristo. A tendência judaizante hoje, o mesmo evangelho. O evangelho é um só, não há dois, queridos. O professor ensina isso. Paulo mesmo menciona. Pedro pregou, né, para os judeus, o apóstolo Paulo para os gentios. Mas eles pregaram a mesma mensagem. A mensagem é uma só. Tanto é que o apóstolo vai mencionar lá mais na frente sobre isso. Ficar na sua vocação. Então precisa entender. Olha só, o ponto 2 é pontuar o perigo da doutrina judaizante. Né? Qual é o perigo? Os apóstolos viam em tudo isso. Dois problemas sérios. A ameaça à liberdade cristã e o perigo de o cristianismo se tornar uma mera seita judaica. Temos que tomar certo cuidado, queridos. Porque em nossos dias hoje, o ponto 3, o tópico 3 vai falar sobre isso. Sobre algumas práticas. Porque não é somente fé, mas eles vêm com uma prática judaizante aqui também. Eles falam que não tem fé, mas é a prática judaizante que não há necessidade. Primeiro, a guarda do sábado. Né? É uma prática judaizante. Eu já conversei com pessoas adventistas. Eu já conversei com um adventista. Não somos obrigados a guardar o sábado, queridos. O descanso está em Cristo. Ah, mas tem que guardar os mandamentos. Não é os mandamentos, não. Os 10 mandamentos, queridos. Que são 613. Se resume em 10. Ah, mas foi Agostinho. Ele permitiu. Agostinho, igreja católica, não tirou nada. Eles apenas permitiu as pessoas continuar cultuando, porque já era uma prática antiga, desde a igreja primitiva, cultuar o domingo. Jesus ressuscitou o domingo. O primeiro culto foi realizado domingo. Aí comer carne de porco e outras coisas, tudo pela oração é consagrado, é santificado a Deus, queridos. Isso são práticas judaizantes. Nós vemos essas observâncias em muitas denominações, liturgia de sinagoga, pessoas usando kippah, talit ou manto, chalé usado para oração, chofar para ficar tocando trombeta na igreja. Isso são práticas, é óleo para todo lado, é óleo no altar, é óleo, jogando óleo, para com isso, jogando óleo na cabeça das pessoas. Isso são práticas judaizantes. Hoje a unção e a autoridade está no sacerdote, no pastor. Hoje ele tem autoridade do Espírito Santo de Deus. O óleo é para ungir os enfermos apenas, mais nada. Não tem outra servia mais. Existia, primeiro ponto, os judeus messiânicos, principalmente Israel, que segue a tradição judaica. Mas eles moram ali. São mais por causa da sua cultura mesmo. É igual os mandamentos foi dado para o povo de Israel. Se eu sou gentil, não sou israelita, não foi para mim. Mas eu não sou obrigado a cumprir. Né? Eles observam mais por causa da cultura deles ali. Mas Paulo vai dizer, está alguém chamado estando circuncidado? Fique circuncidado. Né? Está circuncidado, cada um fique na vocação que foi chamado, é incircunciso. Fique na sua vocação. Então tem dos primeiro ponto dos judeus e tem dos não judeus. De querer se judaizar. Não precisa você se judaizar. Pessoas que não é judeu, que quer se judaizar. Cada um fique na sua vocação em que foi chamada.
O que esse judaizante ensina? Que a morte de Jesus não foi o suficiente. Então eles querem pôr ali Carlos, eles querem colocar acréscimo. O que eles estão mostrando é uma afronta, porque está mostrando que a morte de Jesus não foi suficiente. É isso que eles estão ensinando. Eu conversando uma vez com uma pessoa da Adventista, eu fui mostrar para ele sobre o sábado. Ele, não, mas o sábado, vocês não guardam o sábado. Eu falei para ele, olha, vamos o seguinte, a circuncisão, quando acontecia no 8º dia, e se fosse o sábado, eles violavam o sábado. Davi também entrou no templo ali, mas é outro assunto. Mas vamos falar aqui da circuncisão, que é o corte do prepúcio feminino, reprodutor feminino ou masculino. A circuncisão é a prática judaizante. Eu falei para ele, quando a circuncisão caía no dia de sábado, eles quebravam o sábado. Isso mostra o quê? Que a circuncisão é mais importante do que o sábado. Então disse a ele, se você quer guardar o sábado, você quer circuncidar também? Porque a circuncisão é mais importante que a guarda do sábado. Cortar o... Ele disse, é mesmo. Tem que tomar cuidado, muitas coisas são culturais. Uma vez uma pessoa me falou, mas o véu, vocês são tudo rebelde e não usam véu. Eu disse, você quer que eu fale quem usava véu? Eram as prostitutas. Lá em Coríntios existia um lugar, um templo ali, a deusa ali, que frequentava 1000 prostitutas, a deusa Afrodite. E muitas delas se convertia e vinha para a igreja e tinha que pôr o véu para dar diferença. Paulo diz lá que o cabelo foi dado no lugar do véu. E ele termina a carta dizendo, nós não temos tal costume nem a igreja de Deus, é algo cultural, véu. Que eles raspavam a cabeça dos prostitutas, então usavam o véu para diferenciar. Paulo escreveu 13 cartas, assim, Hebreus foi ele 14. Então, nenhuma outra carta ele fala sobre o véu. Então, temos que tomar cuidado com muitas heresias, com práticas judaizantes, com os nicolaítas, com os gnósticos e tantas outras coisas. Porque a igreja é a noiva de Cristo. E a noiva do Cordeiro. Amém? Que o Eterno continue abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família. E se inscreva em nosso canal, deixa o seu like, o seu comentário e compartilha, queridos, com o máximo de pessoas que você puderem. Eu fico vendo muitas pessoas, você envia nos grupos, eles pegam e tiram o vídeo da gente, eles apagam os vídeos. Quantas coisas ruins por aí que as pessoas mandam e eles não apagam, mas o vídeo aqui faz questão de apagar. Porque são inimigas do Evangelho, porque não quer ver o seu crescimento, porque não quer que você cresça e conheça a verdade e a palavra do Senhor. Amém? Que Deus continue abençoando a sua casa, a sua família.